Olá pessoa, daqui Michael Ribeiro passando aqui para mais um episódio da nossa série Pé na Estrada. E hoje eu quero falar com você, quero responder para você uma das perguntas que eu mais respondo nessa vida. E a pergunta é mais ou menos o seguinte: Michael, o que é a programação neurolinguística? O que é a PNL? Eu ouço tanto falar da PNL no mundo corporativo, no mundo do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, no mundo da alta performance. Só se fala em programação neurolinguística. Afinal de contas, Michael, o que é a PNL? Então, se saber mais sobre o que é a PNL é um assunto que interessa para você, fica comigo nesse nosso episódio de hoje, que nós vamos desvendar hoje o que é a programação neurolinguística. Pessoal, programação neurolinguística, que bicho é esse que tanto se fala no mundo da alta performance, no mundo do desenvolvimento pessoal, dentro das empresas, dentro das grandes corporações? Então vamos lá, existe uma infinidade de definições para programação neurolinguística. A definição que você vai encontrar dada pelos próprios criadores da programação neurolinguística é o estudo da estrutura subjetiva do ser humano. Essa é a definição de programação neurolinguística. O estudo da estrutura da experiência subjetiva do ser humano. E aí talvez você esteja dizendo algo do tipo: Michael, não ajudou muito essa definição. Pois é, a gente precisa explicar um pouco mais o que, afinal de contas, quer dizer o estudo da estrutura da experiência subjetiva de uma pessoa. Fato é, todo ser humano da Terra, eu, você e todas as pessoas, nós temos uma percepção do mundo, uma estrutura subjetiva, que é diferente do mundo. O mundo, ele é objetivo, ele é real. Existe o mundo real e existe a nossa representação do mundo. Cada pessoa que eu conheço e que você conhece tem uma representação do mundo diferente. Porque o mundo é igual para todas as pessoas, mas cada pessoa percebe o mundo do seu jeito, com as suas próprias lentes. Então, por exemplo, um dia de chuva para uma pessoa pode significar, por exemplo, um dia triste. Para outra pessoa, um dia de chuva pode representar uma bênção, porque a terra está sendo irrigada, está sendo molhada, a terra está sendo... o ar vai ficar limpo, porque toda impureza, toda sujeira, toda poeira vai sair. Então uma pessoa levanta de manhã e olha para o dia chuvoso e fala: uau, que delícia, hoje está chovendo. Quanta coisa boa acontece porque está chovendo. Enquanto o outro levanta e fala: meu Deus, que droga, um dia de chuva. Eu não gosto dos dias de chuva. Quando eu era criança, a pessoa não tem nem clareza, mas quando ela era criança, ela queria brincar e os dias de chuva ela não podia brincar. Então hoje, quando chove, ela se sente frustrada e não sabe nem porquê. O que eu quero dizer com isso? É um exemplo simples de cada pessoa tem uma estrutura subjetiva diferente da outra. E aí, dois caras na década de 70, Richard Bandler e John Grinder, esses dois caras lá na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, eles tinham uma pergunta em comum. E a pergunta deles era o seguinte: por qual motivo existem vencedores? Por qual motivo existem perdedores no mundo, na vida? Porque existem pessoas que atingem vidas extraordinárias, que atingem seus resultados, seus sonhos, seus objetivos, sua realização, enquanto a grande maioria nunca passa de uma vida comum, de uma vida medíocre, de uma vida mediana. Por qual motivo existe sucesso, pessoas de sucesso e pessoas fracassadas? Qual é a diferença que faz a diferença entre pessoas de grandes resultados e pessoas que têm uma vida mediana? Essa é a pergunta que esses dois caras tinham lá na Universidade da Califórnia. E a partir dessa pergunta eles começam então uma pesquisa muito densa de
o que existe dentro da estrutura subjetiva, porque o país é o mesmo, o tempo é o mesmo, a cidade é a mesma, as oportunidades são as mesmas, o clima é o mesmo, a política é a mesma. Por qual motivo, então, algumas pessoas prosperam, ficam ricas, têm relacionamentos maravilhosos, amorosos, têm relacionamentos familiares saudáveis, têm um corpo extremamente saudável, um corpo magro, bonito, trabalhado, treinado, enquanto outras pessoas em todas as áreas da vida muitas vezes levam uma vida de baixos resultados? Esses caras então começaram a fazer uma pesquisa muito densa, muito profunda de qual eram os padrões. Eles tinham uma ideia de que talvez existissem padrões para a excelência humana. Então esses caras começaram a estudar pessoas de grandes resultados. Começaram a mapear os comportamentos, as habilidades, as competências das pessoas de grandes resultados. Começaram então também, junto com isso, paralelo a isso, mapear os comportamentos, as capacidades, as habilidades, as competências das pessoas de poucos resultados. E eles começaram então a perceber o seguinte: existem padrões de pensamento, sentimentos e comportamentos que geram resultados extraordinários, e existem padrões de pensamentos, de sentimentos e de comportamentos que geram resultados medíocres. Então, a programação neurolinguística, uma definição que a gente pode colocar então agora aqui para que a gente tenha um pouco mais de clareza, de maneira mais simples. Primeira definição, aqui trazem os próprios criadores: o estudo da estrutura subjetiva do ser humano. Uma outra definição agora, então, entendendo que boa parte do trabalho do John Grinder e do Richard Bandler foi mapear a excelência humana. Então nós podemos dizer também que programação neurolinguística é a arte que decodificou o sucesso. É a arte ou a ciência que decodificou o sucesso, que decodificou a excelência humana. E o que acontece? A partir do momento que cria-se a programação neurolinguística, que o John Grinder e o Richard Bandler, dois gênios, o John Grinder, um dos principais linguistas dos Estados Unidos, o Richard Bandler, um matemático com uma mente genial para entender padrões, para entender processos. Esses caras juntos, eles entendem o seguinte: eles entendem que pessoas de grandes resultados pensam, falam, sentem e agem de uma maneira. Pessoas de resultados medíocres pensam, sentem e agem de uma maneira completamente diferente. Eles entendem esses dois mapas, o mapa da excelência e o mapa do fracasso, e a partir desse trabalho deles rompe-se. É como se de alguma forma criasse uma ruptura na história da humanidade, onde a partir da criação da programação neurolinguística, esse é um estudo que já tem quase 50 anos, a partir do estudo da programação neurolinguística, ela define, ela traz pra gente os padrões das pessoas de grandes resultados. A partir daí, antes da programação neurolinguística, uma pessoa ter sucesso era meio que uma obra do acaso. Algumas pessoas tinham sucesso, a grande maioria não tinha, e você não conseguia entender quais eram os parâmetros, qual era a configuração mental das pessoas de sucesso. A partir da programação neurolinguística, você pode passar, ela cria uma ruptura onde, a partir da criação da PNL, o ser humano pode começar a estudar o sucesso, ele pode começar a estudar a excelência humana. A excelência humana, o atingimento de grandes resultados, passa a deixar de ser, a partir da criação da PNL, uma obra do acaso e passa a ser como se fosse uma matéria. Hoje você pode estudar o sucesso, a mente, a forma de pensar, de organizar as ideias, os processos internos mentais que geram os pensamentos, os sentimentos e os comportamentos das pessoas de sucesso. Antes da PNL, não. Você tinha pessoas com grandes resultados, pessoas com poucos resultados, e era o que era. Hoje você pode estudar o sucesso.
A grande maioria das pessoas que eu conheço, que você conhece, não sabem disso. O sucesso, ele já foi decodificado. E a ciência, a arte que decodificou o sucesso, ela se chama programação neurolinguística. Hoje, o sucesso ele pode ser estudado, a excelência humana pode ser estudada. Como você estuda o direito, como você estuda as psicologias, como você estuda a gestão empresarial, como você estuda a engenharia, para ser um engenheiro, para ser um advogado, para ser um dentista, para ser um médico. Para tudo isso você tem que estudar. Se você quiser se formar médico, você tem que estudar. Se você quiser se formar advogado, você tem que estudar. Se você quiser se formar um engenheiro, você tem que estudar. E se você quiser ser uma pessoa de sucesso, desde a criação da programação neurolinguística, você pode também estudar o sucesso. Hoje o sucesso é uma ciência que pode ser transmitida de uma mente para uma outra mente. Existe uma matéria que se pode estudar e essa matéria se chama programação neurolinguística. O curso que você estuda para entender como pensam, como falam, como sentem e como agem as pessoas de grandes resultados, o treinamento que você faz é um treinamento em programação neurolinguística. É como você utilizar a sua mente a seu favor 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por mês. É como você utilizar a sua mente a seu favor e não contra você. Talvez você já tenha percebido, talvez não. Existe, obviamente, uma fatia das pessoas que você conhece que não são protagonistas, elas sempre vão dizer alguma coisa. A minha vida não é extraordinária por causa do meu pai, por causa do que aconteceu comigo no passado, por causa da minha mãe, por causa do governo, por causa do clima, por causa que eu não estudei, por causa disso, daquilo. Tem uma quantidade de pessoas que nasceu para ser coió e essas não tem muito o que fazer. Mas aquelas pessoas que sabem que, cara, peraí, eu vivo num país cheio de oportunidades, onde a política para mim é a mesma política para o outro, as condições para mim são as mesmas condições para o outro, e se existem pessoas de grandes resultados é porque elas sabem coisas que eu não sei. Se você é dessas pessoas que tem clareza que os seus resultados eles sempre estão alinhados com o seu conhecimento, os seus resultados eles nunca vão ser maiores do que a sua mentalidade, do que a quantidade de conhecimento que você acumulou na busca dos seus sonhos, dos seus objetivos. Fato é, para que você obtenha resultados, você precisa ter comportamentos. Para que você tenha comportamentos de sucesso, você precisa ter a clareza, as habilidades, as capacidades, as competências para ter estes comportamentos. Para ter as capacidades, as habilidades para ter esses comportamentos, você precisa ter esses conhecimentos. Conhecimentos geram comportamentos. Comportamentos geram resultados. Então, se você é uma pessoa que é minimamente inteligente e você consegue entender que os seus resultados nunca serão maiores do que a sua maneira de pensar, que a maneira que você pensa influencia na maneira que você sente, a maneira que você sente influencia nos seus comportamentos, e os seus comportamentos constroem os seus resultados. E se você quer ter resultados extraordinários, você pode considerar fortemente em algum momento na sua vida fazer uma formação em programação neurolinguística. Pode ser com a gente na Escola Brasileira de Programação Neurolinguística, se você estiver na região de Campinas, na região de Toledo, no Paraná, onde também nós temos uma das nossas unidades, e em tantos outros lugares do país onde nós damos treinamentos. Eu sou o presidente da Escola Brasileira de Programação Neurolinguística, Coaching Alta Performance, e nós ministramos treinamentos de programação neurolinguística. E o que as pessoas buscam num treinamento de PNL? Elas buscam entender como pensam, sentem, agem pessoas de grandes resultados na busca dos seus resultados. Por quê? Porque a PNL é a ciência que decodificou o sucesso. Antes da PNL, as pessoas atribuíam, por exemplo, a questão de ter sucesso ou não às suas profissões, às suas carreiras, ao fato do o que eu vou estudar de repente na minha vida para que eu tenha sucesso, por exemplo, no viés financeiro e de carreira. E aí, com o tempo,
ficou muito claro para as pessoas o seguinte: você tem advogados extremamente bem-sucedidos e você tem advogados que mal fazem para se subsistir. Você tem, sei lá, dentistas muito bem-sucedidos e você tem dentistas que mal pagam as contas do seu consultório. Você tem médicos extremamente bem-sucedidos e você tem médicos trabalhando para plano de saúde a valores irrisórios. Então, há muitos e muitos anos na história da humanidade, o ser humano já descobriu que o que você estuda, a faculdade que você faz, a preparação que você faz, ela não é determinante no seu sucesso ou no seu fracasso. Por quê? Porque ficou claro para muita gente que existem pessoas de todas as profissões, um percentual muito pequeno que são muito bem-sucedidas, mas existe uma infinidade de pessoas de todas as profissões que passam por momentos desafiadores na vida profissional, na carreira. Por quê? Porque sucesso e fracasso não depende do que você estuda, depende de outras informações, de outras competências que não são ensinadas na escola. Então você vai ver o médico muito bem sucedido e uma quantidade infinita de médicos extremamente mal sucedidos, e isso para todas as profissões. Engenheiros medíocres, engenheiros com grandes resultados, dentistas medíocres, dentistas com muitos resultados, terapeutas medíocres, terapeutas com grandes resultados, empresários medíocres, empresários com grandes resultados. Você vai encontrar uma quantidade gigantesca de pessoas que desenvolveram empresas, que desenvolveram negócios, que empreenderam, que são empreendedores, que montaram negócios que têm um grande impacto na humanidade, na sociedade, que são altamente remunerados para isso, e você vai olhar para essas pessoas e você vai descobrir que muitas delas nunca nem tiveram numa faculdade, nunca fizeram uma pós-graduação, nem nada disso. Por quê? Por que essas pessoas chegaram lá e se transformaram em pessoas extraordinárias, pessoas de grandes resultados? Porque eles construíram uma mentalidade diferenciada das pessoas de poucos resultados. Então, em síntese, de maneira simples, o que é programação neurolinguística, Michael? É o estudo da excelência humana. Como pensam, como sentem, como agem pessoas de grandes resultados. Porque é nítido, se você olhar para os seus resultados, você vai perceber claramente que existem muitas outras pessoas que têm muito mais resultado que você. Você pode olhar e falar, não, a culpa é do mundo. Ou se você for um pouco mais maduro como ser humano, você vai olhar e falar, cara, tem coisas que essa pessoa faz, tem coisas que essa pessoa sabe, tem coisas tem competências que essa pessoa desenvolveu que eu não desenvolvi. Por quê? Porque dentro da realidade subjetiva dela, ela sabe coisas que eu não sei. E esse saber é conhecimento, habilidade, que geram comportamentos, que geram resultados. Então, Michael, o que é a programação neurolinguística? Cartesianamente, o estudo da estrutura subjetiva do ser humano. O que difere uma mente da outra dentro da mente, não externamente. Então, definição cartesiana, o estudo da estrutura subjetiva do ser humano. Definição prática, que é PNL, que é programação neurolinguística. A ciência que decodificou o sucesso. Hoje você pode passar a pensar como uma pessoa de sucesso, passando a estudar a programação neurolinguística, porque durante mais ou quase 50 anos a programação neurolinguística vem entendendo os modelos mentais das pessoas de grandes resultados. E você pode hoje, num curso de 10 dias, aprender o que a maioria das pessoas não vai aprender na vida inteira. Então é isso. Programação neurolinguística é a ciência que decodificou o sucesso, é a arte da excelência humana, que é alavancar a sua excelência, multiplicá-la por 2, por 3, por 5, por 10, por 50, por 100, 1000 vezes mais. Quer usar a sua mente a seu favor 24 horas por dia, ao invés de contra você em muitos momentos, porque você provavelmente já sabe que o seu maior inimigo mora aqui dentro. Então, quer trazer o seu inimigo e transformar nele, transformar as suas fraquezas mentais, da sua forma de perceber o mundo, das suas incompetências, quer
transformá-las em competências, quer transformá-las em excelência, quer atingir todos os resultados que são valorados, que são importantes para você, atualize a sua mente. A metáfora que eu tenho aqui, para a gente fechar esse nosso vídeo de hoje, esse nosso episódio aqui do Pé na Estrada imagina um supercomputador, 2 supercomputadores, supercomputador 1, supercomputador 2, os dois iguaizinhos, simplesmente máquinas maravilhosas. Só que em um deles você coloca um programa ruim, no outro você coloca um programa extraordinário. Em um você coloca um programa, nesse programa ruim, além dele não ser um programa bom, um software poderoso, você ainda tem instalado nesse computador muitos vírus. E no outro computador, que o computador em si, o hardware é exatamente igual, mas o software que você tem no computador 2 é um software de primeira geração, ele é imune a vírus, ele é imune à entrada de trojans, de coisas que vão infectar e fazer com que ele perca a performance. Então, essa é mais ou menos a metáfora da neurolinguística. Existem pessoas com software muito ruim, o hardware é ótimo, o cérebro é maravilhoso, o cérebro tem um potencial maravilhoso, a mente tem um potencial gigantesco de todas as pessoas. Só que isso não basta. Por quê? Porque o que realmente manda na hora de você gerar resultados não é se o cérebro é maravilhoso, porque o de todo mundo é em potencial. Mas o fato é, à medida que você muda o programa, os programas, você muda a qualidade dos resultados que os softwares entregam. Então você vai ter pessoas que têm softwares mentais, modelos mentais muito ruins, e mesmo sendo uma máquina maravilhosa, nunca vai conseguir, está sempre travando, está sempre sem conseguir executar realmente as coisas que precisam ser executadas. Quiçá é como se você quisesse abrir um programa, você dá 2 cliques lá no computador e ele fica com aquela bolinha rodando, indicando que está processando, mas está travado, né? Quantas são as pessoas que você conhece que em todos os contextos da vida ou em alguns contextos da vida, a cabeça, a vida, os resultados estão ali rodando e nada de grandioso acontece. Por quê? Tem uma mente maravilhosa, mas o software, os modelos mentais que estão lá dentro não são eficientes, não são eficazes, não são excelentes. Enquanto outras pessoas têm, à medida que ela dá 2 cliques no software, tudo abre, tudo funciona, tudo é processado de maneira extraordinária. Por quê? A mente tão boa quanto a do outro sujeito, porém, os softwares mentais muito mais poderosos. E o que separa pessoas de grandes resultados, pessoas que atingem seus sonhos, seus objetivos, sua realização em todas as áreas da vida, elas não são pessoas melhores do que as outras pessoas. A mente, o cérebro, a máquina é a mesma. O que elas têm de melhor são os seus modelos mentais. Então, se você quer gerar um impacto gigantesco nos seus resultados, atualize, formate, reedite, reprograme a sua mente. Atualize seus softwares, que os seus resultados sofrem um impacto imediatamente. Isso é a programação neurolinguística, a arte da excelência humana. Espero que você, a partir de agora, tenha entendido o quanto essa ferramenta é poderosa. Por quê? Porque hoje, como eu disse, em 10 dias, num treinamento de PNL, você pode aprender como pensam, como sentem, como agem as pessoas de grandes resultados. Tudo aquilo que foi estudado durante 50 anos, você pode colocar na sua cabeça como modelos mentais em 10 dias de treinamento. Eu chamo de décadas em dias. A programação neurolinguística é isso, né? É você antecipar décadas de resultados em dias de preparação. Então é isso. Quer impactar os seus resultados? Modifique a sua mentalidade, os seus modelos mentais, e os seus resultados mudam automaticamente, perenemente, constantemente, por todos os dias da sua vida, em todas as áreas da sua vida. Isso impacta a sua vida pessoal, a sua vida profissional, os seus negócios, a sua liderança, o seu estilo de gerência. Impacta no pessoal a forma com que você constrói a sua saúde,
impacta no pessoal a maneira com que você se transforma num pai melhor, numa mãe melhor, num filho melhor, num ser humano melhor, muito mais eficiente, muito mais eficaz. E isso impacta a sua vida pro resto da vida. Beleza? Beijo no seu coração. Esse aqui foi o nosso episódio aí do Pé na Estrada de hoje. Se essa mensagem, entender mais sobre o que é a neurolinguística, isso fez sentido para você, você achou isso interessante, considere a ideia de deixar um comentário aí para mim de como você percebeu essa minha explicação, de como você percebe o quanto ganho pode ter uma pessoa a partir do momento que ela tem modelos mentais mais eficientes. Deixa um comentário aí, se você estiver no YouTube, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, deixa um comentário. As mídias sociais, todas as vezes, não importa se é no Instagram, no Facebook, no YouTube, que você deixa um comentário no Instagram, que você salva um vídeo nosso, você está dizendo para as mídias sociais, cara, isso aqui é bacana, isso aqui pode impactar a vida de alguém, distribua mais esse vídeo, entregue esse vídeo para outras pessoas e isso pode fazer uma diferença na vida das pessoas. Então, se de alguma forma você aprendeu alguma coisa comigo aqui hoje e você quiser patrocinar esse vídeo, o seu patrocínio demora um único segundo, que é dar um like, se cadastrar no canal, 2, 3, 4, 5 segundos você deixa uma mensagem aí, quiçá de agradecimento ou qualquer coisa assim, para que as mídias olhem e falem, poxa, isso deve ser bacana, vamos oferecer essa informação para mais pessoas, beleza? Considera a ideia então de deixar teu comentário, beijo no seu coração e nós nos vemos sempre no próximo nível e aqui online no próximo vídeo, seja aqui no episódio Pé na Estrada ou seja em algum dos outros nossos conteúdos. Beijo no seu coração, valeu!